Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo tão importante com muitos e também a deixar o seu like. Por que eu disse um vídeo tão importante? Porque nós vamos falar do sofrimento físico de Jesus. O sofrimento físico, será que você tem uma ideia romantizada da cruz? Eu tenho certeza que você diz, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Mas você conhece quais foram as pisaduras de Jesus? Eu tenho certeza também que você diz que o corpo de Jesus foi rasgado e por isso o véu também foi rasgado e você tem acesso ao trono do Pai, porque Jesus abriu um caminho novo e vivo caminho. Mas você sabe o que foi que rasgou o corpo de Jesus? Vamos falar do sofrimento físico. Jesus, quando ele saiu do cenáculo, ele foi para o Getsêmani. No Getsêmani, ele começou a orar, ele estava muito angustiado e ele pediu aos seus discípulos para orarem com ele. Ele pediu 3 vezes e 3 vezes eles falharam. Mas então, nós temos um relato em Lucas capítulo 22. Lucas, ele é o único que relata o que aconteceu no Getsêmani, em Lucas capítulo 22. E o que aconteceu com a parte física de Jesus? Por que Lucas é o único, se ele é o único que não estava ali? Eu quero dizer que ele não estava, ele não era uma testemunha ocular. Ele era médico e quando ele decidiu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a escrever o Evangelho de Lucas, ele pesquisou muito, com um olhar muito acurado por ser cientista e médico. Quando testemunhas oculares contaram para ele que quando chegaram os soldados e ao prenderem Jesus, que eles viram como que suor de sangue no rosto e nas mãos e nos braços de Jesus, as pessoas não entenderam o que aconteceu com o físico de Jesus, mas ele era médico. Ele entendeu a importância, por isso ele deixou registrado para nós. Em Lucas capítulo 22 está escrito que Jesus, no versículo 43, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Este sofrimento, o que a medicina fala sobre este suor de sangue? É um fenômeno raríssimo e se chama hematidrose. O que é hematidrose? Hematidrose é o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas e assim o sangue se mistura ao suor. Quando a gente fala sobre este fenômeno, que é raríssimo, já fala para a gente da intensidade do sofrimento de Jesus. Quem olhou e quem contou para Lucas disse que eram gotas de suor, eram gotas de sangue, mas eram gotas de suor com filamento de sangue. E isso mostra a intensidade do sofrimento de Jesus. O corpo de Jesus já começou a sentir o impacto no Getsêmani. Foi o primeiro lugar onde o sangue de Jesus começou a ser derramado por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Mas quando Jesus foi levado por aqueles soldados do templo, ele foi algemado. Mas ele disse, não são vocês que estão me prendendo, sou eu que estou entregando a minha vida, ninguém tira a minha vida. Por isso é errado você dizer que romanos ou judeus mataram Jesus. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. Ele entregou a sua vida porque fazia parte do plano perfeito. Saindo do Getsêmani, Jesus foi para a casa de Caifás. Ali, ele passou por um extenso julgamento. Primeiro por Anás, depois por Caifás. Ele passou diante do Sinédrio pelo romper da manhã, à noite por Anás, depois ao romper da manhã por Caifás. E ali, quando ele recebeu a sentença de que ele tinha blasfemado contra Deus, é o que eu quero ler com você em Mateus 26,
Em Mateus 26, no versículo 67, está escrito que declararam que ele era réu de morte, e então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Você viu? Mais sofrimento, porque ele levou cuspe, puxaram a barba de Jesus. Espera aí, não está escrito isso. Onde é que está escrito que puxaram a barba de Jesus? Já vou ler para você aonde está escrito. Esbofetearam Jesus. E isso é dor, isso é sofrimento físico, é humilhação, sim, mas é sofrimento físico. Então vamos ler aonde que está escrito que a barba dele foi puxada. Isaías capítulo 50, está escrito no versículo 6, ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. O profeta Isaías, Deus abriu a cortina e mostrou para o profeta Isaías esse sofrimento físico. Quando Jesus e os líderes religiosos começaram a cuspir, a esbofetear e a puxar a barba dele, porque a barba para um judeu é honra. Então, como eles disseram que Jesus tinha blasfemado, eles puxaram a barba de Jesus até sangrar, mas sofrimento físico. Mas não parou por aí, porque eles condenaram Jesus e disseram: ele é réu de morte. Acontece que o Sinédrio não tinha poder para condenar a morte. Eles podiam castigar, mas não condenar a morte. Só o Império Romano poderia. Então Jesus foi levado para Pilatos. Quando ele foi levado para Pilatos, ele passou por um extenso julgamento. Não foi só Pilatos, foi Herodes, e nenhum dos dois conseguiu dizer que Jesus era culpado, nem Herodes e nem Pilatos. Mas só que no final deste extenso julgamento, quando Pilatos ele foi coagido pela multidão, que disseram: não, nós não queremos, liberta Barrabás, nós queremos que ele seja crucificado, crucifica-o. Então Pilatos lava as mãos, mas quando está escrito em Mateus capítulo 27, no versículo 26, está escrito que Pilatos então solta Barrabás, depois de mandar açoitar Jesus, entregando-o para ser crucificado. Se você ler que ele foi açoitado, é muito rápido. Eu quero te dizer que ser açoitado, e com o açoite, azorraque, que Jesus foi açoitado, era tiras de couro com pedaços de osso, era só ser açoitado, muitos já não resistiam, e Jesus ele recebeu um açoite acima, ele recebeu praticamente 2 sentenças de morte, porque foi a crucificação e foi açoitado. E quando ele era açoitado, os açoites pegavam desde o pescoço até o tornozelo, aquelas tiras, quando elas desciam com impacto, porque eram romanos. Por que eu friso que eram romanos? Porque eram soldados fortes. Eles lançavam aqueles golpes, dilaceravam literalmente. Agora sim você entende porque o corpo de Jesus foi rasgado. As suas costas foram rasgadas por aquelas tiras de couro com pedaço de osso. Elas chegaram até os músculos e foram rasgos profundos em toda a extensão do corpo de Jesus. E ele verteu muito sangue. Por isso que está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Ali ele já estava com tontura, com fraqueza, ele perdeu muito sangue. E a nível de dor que ele passou já deixou ele mais enfraquecido. E como se não bastasse, depois que ele passou por essa tortura, ainda em Mateus capítulo 27, no versículo 27, veja o que aconteceu.
Depois que ele passou por esse açoite, olha o que está escrito. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa e tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate e tecendo uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus, e cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça e depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas e então o levaram para ser crucificado. Ele já tinha sido duramente açoitado. E os soldados romanos, uma tropa de homens muito fortes. Eles eram preparados para matar, eles recebiam treinamento todos os dias, eram homens muito fortes. E esses homens não foi só zombaria, eles fizeram uma coroa de espinhos, essa coroa de espinhos, depois você pode pesquisar, é Spina Christis, são espinhos muito duros e muito longos. E esses espinhos cravaram no couro cabeludo de Jesus. Qualquer médico vai te dizer que o couro cabeludo é o lugar mais vascularizado. Mais uma vez, sofrimento, dor e muita profusão de sangue. Quanto mais sangue era vertido, mais fraco Jesus estava ficando. E então, eles ainda, para acentuar o sofrimento, não bastasse a dor de uma coroa ter sido colocada de espinhos no couro cabeludo, também bateram com um caniço, ou seja, aqueles espinhos entraram de uma forma mais profunda no couro cabeludo de Jesus. E depois o sofrimento continua. Jesus é ordenado a Jesus, agora sim, é a crucificação. E ele vai caminhar. Não é tanto a distância que o separa da Torre de Antônia, do pretório, até ao Gólgota. Tem subida, tem descida, mas era também uma tortura, porque ele já estava muito fraco. E colocaram um travessão porque a parte central da cruz já estava lá no Gólgota esperando, mas um outro martírio era levar o travessão da cruz, que pesava 50 quilos. Imagina o estado físico que Jesus estava. Ninguém deu água, ninguém se importou com ele, ninguém cuidou dos seus ferimentos e ele, deste jeito, foi cambaleando para o Gólgota. É lógico que Jesus, devido a esse acentuado sofrimento físico, ele não aguentou chegar até o final, ele caía o tempo todo, porque eram 50 quilos nas suas costas tremendamente feridas. Então, soldados romanos, que não era por bondade, mas porque eles queriam acabar com aquilo muito rapidamente, eles coagiram um homem, Simão Cirineu, a levar aquele travessão até o Gólgota. Chegando no Gólgota, Jesus, qual era o estado físico de Jesus? Eu já vou ler para você qual era o estado físico de Jesus. Mas chegando no Gólgota, tiraram a roupa de Jesus, porque Jesus foi crucificado nu. Nenhuma roupa, e completamente nu, para humilhar, para envergonhar, para acentuar o sofrimento, para que o sol castigasse, para que os animais, porque um crucificado, ele ficaria de 3 a 4 dias na cruz, era uma morte lenta. Então viriam aves de rapina, moscas sobre as feridas, isso tudo era a crueldade deste castigo da cruz. Mas Jesus no momento pensa, Jesus sangrando no couro cabeludo, sangrando nas costas, e eles arrancam a roupa já com o sangue seco, você já arrancou um curativo, então estava grudada a roupa nas costas de Jesus. Outro sofrimento, quando arrancaram aquela roupa, grande sofrimento Jesus teve, grande dor Jesus teve. Deitaram aquelas costas completamente dilaceradas, não eram só as costas, eram as coxas, a canela, era o pescoço. Então deitaram o corpo de Jesus na cruz do Calvário e, como se não bastasse tudo isso, os outros crucificados foram amarrados à cruz.
Jesus foi pregado na cruz. Ele foi a crueldade de um prego enorme ter sido rasgado, músculos, a dor dilacerante deste momento, dos pés e das mãos, foi algo indescritível, completamente indescritível. E fora a dor que Jesus sentiu quando levantaram a cruz, foi o impacto de tudo, de toda, era a dor nas mãos e nos pés, aonde aqueles pregos estavam, não dá para descrever o nível de dor, e tudo o mais. Agora, quando o corpo de Jesus levanta na cruz do Calvário, a sua cabeça não pode encostar na cruz, porque ele está com uma coroa de espinhos, então sua cabeça sempre vai ficar pendente. Eles eram crucificados em pé, e fazia parte da tortura também isso, era quase que em pé, as pernas um pouquinho dobradas, e naquele momento, Jesus ficou 6 horas na cruz do Calvário. E o que acontece com o crucificado na cruz? E no caso de Jesus, no olhar de Jesus, porque os outros não passaram pelo que ele passou, eles não foram açoitados, eles não receberam soco, eles não estavam com coroa de espinhos. Os outros 2 crucificados sofreram dor, a tortura da cruz era muito grande, mas não era 1/3 do que Jesus estava passando. E então, quando Jesus ele é levantado, agora é um desafio respirar. Ele tem que esticar o seu corpo para poder abrir o pulmão, para poder respirar. Só que quando ele levanta para respirar, é outro sofrimento, porque as suas costas e toda a sua parte, a sua perna, tudo está ferido. Então, vai roçar naquela madeira, é mais sangue sendo derramado, é mais sofrimento, é mais dor, é a cãibra. E então, Jesus, ele tem sede. Agora, qual é a imagem que Isaías teve de Jesus nesse momento? Eu quero ler 2 passagens para nós podermos finalizar este vídeo. A primeira está em Isaías 52, está escrito no versículo 14, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Bom, Isaías só pôde resumir numa palavra: Jesus estava desfigurado. E eu disse 2 passagens, em Salmo 22, quem tem uma visão da cruz também é Davi. Isaías teve, mas Davi também teve. O Salmo 22 nós chamamos de um salmo messiânico, porque descreve em detalhes o sofrimento da cruz. Mas eu gostaria de ler para você só uma parte, porque o salmo todo é incrível, mas eu gostaria que você lesse comigo no versículo 15 para ver sobre a sede de Jesus. Está escrito: secou-se o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E para você ter certeza de que fala da cruz do Calvário, veja o versículo 18, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Davi está vendo a cruz do Calvário e está vendo Jesus com desidratação, porque ele perdeu muito sangue, não era só o calor, não era só o tempo que ele ficou na cruz sem água, é todo o sofrimento, e porque ele perdeu o sangue, ele estava precisando beber água, mas ninguém deu água para ele. Por isso a língua estava apegando, ou seja, ele estava com uma desidratação profunda, cãibra, desidratação, o seu coração já estava enfraquecido, porque por todo o sofrimento, por toda a dor intensa, pelo que ele já tinha vivido no Getsemane, era um quadro de sofrimento agudo. E quando você olha para tudo isso, o que é que você pensa? Ele fez isso por amor a mim. Ele morreu. Eu digo para você, qual foi a causa de morte de Jesus? Porque ele morreu muito antes do que qualquer crucificado morreria. Mas ele sofreu muito mais do que qualquer crucificado. Mas eu diria para você, alguns podem dizer foi desidratação, outros podem dizer foi
um infarto ou qualquer razão que você me dê, mas eu quero dizer que Jesus morreu de amor. Jesus morreu por amor e Jesus morreu de amor por você. E o que você pode fazer? Louvar, adorar a esse Deus que não mediu, ele ansiou para cumprir esse plano perfeito e ele não mediu o sofrimento, ele não pensou em nenhum momento de desistir, porque ele te ama. E o que você pode fazer? Adorar a Jesus e dizer: Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor realizou na cruz do Calvário, por amor a mim, e eu entrego a minha vida a Ti. Que Deus te abençoe e que você possa realmente pensar um pouco mais. O amor de Jesus é muito mais profundo do que você pode imaginar. O amor do Pai é muito mais profundo do que você pode imaginar. Compartilha este vídeo com quem não conhece o sofrimento físico de Jesus. Deus te abençoe.